Eu quero cumprimentar a todos os amados mais uma vez com a gloriosa e maravilhosa paz, a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador da nossa alma. Amados, como temos feito, nós vamos hoje dar prosseguimento ao estudo sobre quem é Jesus, enfocando os nomes do Senhor Jesus Cristo, os seus títulos e os seus feitos, as suas funções, aquilo que ele fez no nosso meio. Lembrando aos queridos, nós temos 320 menções na Bíblia que podem ser referidas a esses três aspectos do Senhor Jesus, sendo que 103 são a respeito de nomes ou títulos do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver mais ou menos uns 40, alguns deles bem rapidamente, outros mais detalhadamente, outros nós vamos fazer alguns estudos separadamente. Então, vamos lá. Pegue um papel, pegue aí uma caneta, um lápis para você anotar os versículos. Eu vou mencionar bastante a Bíblia, gosto de mencionar a Bíblia, gosto de estudar a Bíblia. Você também precisa ter este amor pela palavra do Senhor nosso Deus, porque é Deus falando conosco, é a palavra de Deus. É como Deus estando à nossa frente e falando para nós diretamente. Muito bem, então anote aí e vamos começar. Senhor Jesus como Senhor. Senhor, nós temos hoje como uma palavra de respeito às pessoas que ocupam cargos elevados, às pessoas de mais idade, né? Nem sempre, né? Tem jovem aí que não gosta muito disso. Mas a palavra Senhor, usada na Bíblia, muitas vezes no Antigo Testamento, a palavra Senhor, ela aparece 1163 vezes na Bíblia. Ela, no Antigo Testamento, muitas vezes, na nossa versão, na nossa tradução para o português, João Ferreira de Almeida, né, usa-se o nome Senhor, se referindo a Deus, em substituição a Jeová. Jeová, o Deus Jeová, não se usa colocar muito este nome Jeová, que está no original, lá no hebraico, ok? Então, usa-se a palavra Senhor. Mas de onde vem, em relação ao Senhor Jesus Cristo, esta palavra Senhor? Ela vem do grego Kyrios. Kyrios, que significa Senhor. Mas o grego, ele dá uma conotação, quando fala esta palavra Senhor, uma conotação de Deus. Tá? Alguém que está no nível de Deus. Ok? Relacionando com Deus. Muito bem. Senhor, vamos enfocar um pouco a relação Senhor e servo. Senhor é aquele que tem o comando, Senhor é aquele que tem o poder, Senhor é aquele que está na posição mais elevada, e o servo, nós somos servos do Senhor Jesus Cristo. O servo é aquele que está submisso, o servo é aquele que está numa escala menor, e nós somos menores, não tenha a menor dúvida disto, né? Então esta relação servo, senhor, senhor, servo, ela é bem apropriada para nós mostrarmos sobre o Senhor Jesus. Mas vamos recorrer à palavra do Senhor, a primeira leitura, João capítulo 13, no versículo de número 14. Veja bem, eu vou enfocar somente onde está escrito com letra maiúscula, para denotar a pessoa, o pronome próprio, né? Então, João 13, 14. Ora, o Senhor Jesus, depois de lavar os pés dos seus discípulos, disse, ele diz assim, vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Então ele diz assim, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele é
Senhor. E aqui nós vemos um outro nome, já vamos aproveitar o gancho, mestre. O que é um mestre? Sabe? O mestre é aquele que ensina. O mestre é aquele que orienta. O mestre é aquele que mostra o caminho para nós. Sobre mestre, nós vamos ver no livro de Mateus, no capítulo 23. Mateus, capítulo de número 23, versículos 8 e 10. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, Mateus 23, 8 e 10. O Senhor Jesus diz assim: vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E no versículo 10 do capítulo 22 de Mateus diz assim: nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Ok? Então ele é mestre. Mas quando nós nos referimos a Senhor, eu quero voltar um pouquinho lá. Quando nós nos referimos a Senhor, nós precisamos compreender que o Senhor Jesus, Ele é Senhor. O Senhor nosso Deus, Ele é Senhor. E nós? E o Espírito Santo? Bom, o Espírito Santo, Ele também é Senhor, porque eles têm o poder sobre as nossas vidas, e sobre tudo e sobre todos. Abra comigo no livro de Mateus, no capítulo 22, o versículo de número 44. Diz assim, o Senhor Jesus falando sobre ele ser o filho de Davi. Ele diz assim, disse-lhes ele, como é então que Davi, em espírito, lhe chama de Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Isso daí está lá também no Salmo de número 110, versículo 1. Está escrito assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Quando diz aí, disse o Senhor ao meu Senhor, quer dizer, disse o Senhor Deus ao meu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Davi aqui teve uma visão do Pai e do Filho. O Pai dizendo ao Filho, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por tapete, por escabelo, por estrado dos teus pés. Então o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. Amém? Então, queridos, e também está escrito que o Senhor Jesus Cristo, ele é o Senhor dos senhores. Como está escrito que ele é o Rei dos reis. O que significa Senhor dos senhores? O mundo tem os seus senhores. Tem os seus reis, tem os seus governantes, tem os seus sábios, tem os seus poderosos. Mas sobre todos eles há um Senhor. Esse, vamos dizer, Senhor com letra maiúscula. O Senhor que é o poderoso sobre tudo e sobre todos, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí nós estamos nos referindo ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Ok? Veja bem, da mesma maneira, o Senhor, ele é Deus sobre os deuses. Deus, com letra maiúscula, né? Sobre os deuses, quer dizer, os deuses com letra minúscula, os deuses deste mundo. Tem dois salmos, o Salmo 115 e o Salmo 135. Eu gostaria que você os lesse bem calmamente. Eu vou ler aqui um trecho, porque isso aqui é muito esclarecedor. Salmo 115, do versículo 2, eu vou ler rapidamente até o versículo 11. Presta atenção. Porque dirão as nações,
onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus, com D maiúsculo, está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Sabe como ele chama os deuses deste mundo? Ele chama de ídolos. E a palavra ídolos significa nada. Porque eles não... Vamos ver. Os ídolos deles são prata e ouro. E nós colocamos aí pau, pedra também. Obra das mãos dos homens. Agora veja, quando você olhar para uma estátua, seja ela qual for, o que está escrito aqui? Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Isso são as imagens. Isso são os ídolos deste mundo. Agora veja a advertência terrível que está escrito na Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, meu querido. É o Espírito Santo de Deus que revelou aqui ao salmista e ele escreveu. Veja bem, versículo de número 8 do Salmo 115. Tornem-se semelhantes a eles todos os que o fazem e todos os que neles confiam. Vou repetir. Eles não falam, eles não ouvem, eles não veem, eles não fazem nada com suas mãos, eles não andam. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Pense nisso. Está escrito na palavra de Deus, na parola de Dio, como diz o italiano, né? Agora veja o versículo 9. Confia, ó Israel, no Senhor, Jeová, Deus Pai, Jesus Cristo, Deus Filho e no Espírito Santo. Ele é seu auxílio e seu escudo. E aí ele diz aos sacerdotes, casa de Arão, confia no Senhor, ele é seu auxílio e seu escudo. E ele termina dizendo no versículo de número 11 do capítulo 115, do Salmo 115, ele diz assim, vós, isso é para nós, os que temeis no Senhor, ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é seu auxílio e o seu escudo. Amém? Leia o Salmo 115, leia o Salmo 135 que o Senhor vai falar com você, vai falar com o teu coração. Muito bem, outro nome do Senhor Jesus, luz do mundo. Luz do mundo. Nós já fizemos uma ministração anterior a esta, você vai ver lá Jesus, a luz do mundo. Dê uma olhada lá que está bem pormenorizado. Mas qual é o objetivo do Senhor Jesus como luz do mundo? Querido, como luz do mundo, Ele veio para nos tirar das trevas. O que significa nos tirar das trevas? Significa nos tirar do desconhecimento de Deus. Ele nos revelou Deus, Ele nos revelou o Senhor, Ele nos revelou a vontade de Deus, Ele nos revelou o plano de Deus para o mundo e nos revela para a vida de cada um de nós. Ele nos revelou tudo isso. E quando diz que Ele é a luz do mundo, Ele também veio para nos revelar, para nos tirar do pecado. Quer dizer, Ele nos revela o que é pecado. E Ele nos mostra a consequência do pecado. Ele nos mostra como nos livrarmos do pecado e sairmos dessa situação. Então, Ele veio para iluminar, Ele veio para clarear. Por isso que Ele é a luz do mundo. Lá no livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, no versículo de número 8, está escrito assim, ele está falando no momento em que ele caiu. No momento em que ele caiu. Ele pecou e ele caiu. Mas ele lembrou da misericórdia de Deus. E ele disse assim, se eu morar nas trevas, ainda assim o Senhor será a minha luz. Significa o quê? Mesmo quando você erra, quando você cai, lógico, Deus não se agrada disto, mas Ele não vai te abandonar. Ele vai falar para você, Ele vai mostrar para você que aquilo é errado,
E isso, o Espírito Santo vai operar no teu coração para que haja o arrependimento. E ele vai dizer, caiu. Cuide para que não caia, mas caiu. Arrepende-te. Volta onde caiu, levanta e continua a tua vida. Mas tem um arrepende-te aí no meio. Então, como luz do mundo, ele veio para nos revelar isto. Amém? Amém. Como mais o Senhor é chamado? Santo. É santo. Ele é chamado de santo. Você sabe o que significa a palavra santo? Eu vou fazer uma ministração especial, específica, para falar sobre santo, sobre santíssimo, sobre santo, santo, santo. 3 vezes a palavra santo. Qual é o sentido, qual é o significado disso? E sobre o que o Senhor fala para nós. Sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Então eu vou fazer uma ministração especial para isso, porque isso é efetivo para a nossa vida. Ok, vamos em frente. Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Queridos, o Pai, Deus, Ele é todo-poderoso. O Filho, o Senhor Jesus Cristo, é todo-poderoso. O Espírito Santo é todo-poderoso. Então, o Deus triuno é todo-poderoso. O que significa ser todo-poderoso? Significa ter poder sobre tudo e sobre todas as circunstâncias. Então, nós vemos na Bíblia que o Senhor nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem poder sobre a natureza, tem poder sobre as pessoas, tem poder sobre os fatos, tem poder sobre as nações, tem poder sobre os anjos, tem poder sobre os espíritos malignos e tem poder sobre o diabo. Amém? Sim, o Senhor tem poder sobre tudo e poder sobre todas as coisas. Como nós estamos falando sobre o Senhor Jesus Cristo, eu quero que você abra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28, e nós vamos ler o versículo 18, bem no finzinho do livro de Mateus. Está escrito assim, o Senhor Jesus falando. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ok, amado? Me é dado todo o poder no céu e na terra. Agora, Mateus, esse mesmo livro, no capítulo de número 11, Mateus capítulo de número 11, no versículo de número 7. Veja o que está escrito na palavra do Senhor. Mateus, capítulo de número 11, versículo 27. Veja o que está escrito. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Olha que palavra maravilhosa. O Senhor Jesus, Ele quer nos revelar o Pai. Tá? Então, queridos, o Senhor Jesus, Ele tem todo o poder. Nós vimos as tempestades, nós vimos as curas, nós vimos Ele expulsando demônios, nós vimos Ele vencendo o diabo quando Ele foi tentado no deserto. Nós vimos, querido, o poder que Ele tem sobre as nações. Poder para levantar reis, para bater reis, poder para levantar nações, para bater nações. E nós, em relação a esse poder, sabe? O Senhor diz que Ele também nos dá poder aos seus filhos, aqueles que se colocam sob o seu governo, que aceitam Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Ele nos dá poder. Quer ver? Lucas, capítulo de número 10, versículo de número
19. Chegou um momento em que o Senhor Jesus, ele estava enviando os seus discípulos para que eles fossem 2 a 2 fazer a obra, né? E ter ali, vamos dizer assim, um aprendizado, né? Lucas 10, versículo de número 19, está escrito assim: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E nada vos fará dano algum. Voltando lá, Mateus, no capítulo de número 10, no versículo de 1, está escrito assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. E no versículo 7 ele diz assim: E indo para os seus discípulos, pregai, dizendo: É chegado o reino de Deus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Ok? Muito bem. Então, amados, o Senhor Jesus Cristo, ele tem todo o poder, como tem o Pai e como tem o Filho. Nós vamos parar por aqui. Alguns nomes a mais, nós teremos mais uns 2 ou 3 estudos, vamos passar algum bem rapidamente, mas eu quero que você saiba quem é o Senhor Jesus, a sua importância, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia para comigo e para com você. E cada um destes nomes, dessas funções, destes títulos, você pode se achegar a Ele, dobrando os teus joelhos, clamando a Ele, se colocando na sua presença, pedindo: Senhor, fala comigo. Querido, você precisa ser ousado na presença do Senhor. Senhor, me dá um sonho, me dá uma revelação. Deus quer falar com você. O Senhor quer ter uma relação espiritual íntima com você. Tanto que Ele fala: se alguém me amar, meu Pai o amará. E viremos para Ele e faremos nele morada. Morar no coração, porque o Senhor Jesus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanos. Ele não habita nas paredes dos templos. Mas o lugar que Ele quer habitar é o coração do homem. Por isso que Ele diz: Filho meu, dá-me o teu coração. Ok, vamos parar por aqui. Amado, que o Senhor te abençoe. Nós vamos continuar esse estudo no final da próxima semana. E com certeza o Senhor vai falar ainda muito com você. É para que você ame mais o Senhor, ame mais a palavra do Senhor, ame mais o Senhor nosso Deus, ame mais o Espírito Santo. E você busque esse caminho. Porque na próxima aula nós vamos ver que o Senhor Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu amado, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te livre do mal, o Senhor conduza a tua vida para caminhos verdejantes, pastagens verdejantes, né? Rios de águas tranquilas na tua vida, ok? Ok. Deus te abençoe, fique na paz, fique na graça, fique no amor de Cristo Jesus, Senhor e Salvador. Amém.